Segundo a nova portaria de 2022 da NR26, que se trata de sinalização de segurança, todo trabalhador deve receber treinamento para compreender a rotulagem preventiva e a ficha de dados de segurança do produto químico, ou seja, a FISP. Então, como interpretar de maneira simples e prática a FISP? Veremos agora nesse vídeo. Antes de mais nada, você tem que compreender que toda a ficha de segurança de produtos químicos é baseada na GHS. GHS é essa que normatiza e regula tanto os rótulos como as fichas de segurança dos produtos químicos dos países que estão debaixo da ONU. Se você quiser saber mais sobre isso, entre no link abaixo. A primeira coisa que fazemos quando conhecemos alguém é perguntar o nome. Da mesma forma, a FISP identifica o nome da empresa e do produto, identificando até mesmo qual é o objetivo principal pelo qual o produto foi projetado. A etapa 2 é simplesmente a sinalização de perigo. Perigos esses físicos, como reatividade, queimaduras, explosão, perigos ao meio ambiente e também perigos à saúde do trabalhador que está exposto. Danos à fertilidade, danos ao trato auditivo e até mesmo pode ser cancerígeno. Essa parte de identificação de perigos não mostra só para nós os perigos que podem ser ocasionados pela exposição, mas também o que fazer em casos de emergência. Além, é claro, de sinalizar por meio de pictogramas. A etapa 3 funciona como a receita do bolo. Ela identifica a composição do produto químico, mostrando a sua concentração, o limite de tolerância se o mesmo o tiver, e em casos de segredo de fábrica, ele demonstra apenas as concentrações ou os produtos perigosos. A etapa 4 nos informará as medidas de primeiros socorros cabíveis pela empresa que fabricou o produto químico. Essa parte é importante, pois, além de mostrar as medidas corretivas aplicáveis em momentos de emergência, ou então atendimento pré-hospitalar, também por meio dos sintomas que ele nos revela, nos informando, por exemplo, como uma possível causa de EPIs danificados ou mesmo o vazamento do produto. A parte 5 nos identifica as medidas de combate a incêndio, sendo uma parte geralmente focada ao corpo de bombeiros que atuará em casos de incêndio. Porém, essa parte é bastante apropriada para nós, visto que quando pensamos em fogo, já logo pensamos em combater o fogo com água, mas essa medida desesperada pode agravar um princípio de incêndio por conta da reatividade do produto químico. Portanto, a etapa 5 nos mostrará quais são as medidas cabíveis de extinção. A parte 6 nos informa as medidas de controle para derramamento ou em caso de vazamento acidental. Nesses casos, não podemos simplesmente varrer para debaixo do tapete, mas há métodos de limpeza indicados pelo próprio fabricante. Além, é claro, de ter que tomar certos cuidados ao meio ambiente. Por exemplo, certos produtos químicos não podem ser descartados em cursos fluviais. Em caso de vazamentos excessivos, as companhias de tratamento de esgoto e água poderão, em conjunto com os órgãos de meio ambiente, aplicar multas altíssimas às empresas. A parte 7 trata de manuseio e armazenamento, indicando medidas técnicas, por exemplo, de como se manusear, levando em conta os limites de exposição do local de trabalho ou da legislação aplicável no país. Também medidas de higiene, como por exemplo, metodologias para amenizar a exposição ao químico, bem como armazenamento, como longe de fagulhas, objetos aquecidos ou longe da exposição ao sol. A parte 8 tem como responsabilidade nos identificar o controle e a proteção individual que podemos usar contra os produtos químicos, sendo ela identificando, por exemplo, os limites de exposição, tanto internacionais como os aplicáveis nas nossas normas regulamentadoras, no caso a NR15. Isso é bastante importante, pois podemos identificar se estamos acima ou abaixo do valor de exposição, ou em caso de exposição única, tomar medidas corretivas ou utilizar de detectores de gases. Além disso, essa parte nos recomenda a proteção adequada para o produto químico que iremos utilizar. Lembrando sempre que é muito mais importante medidas de proteção coletiva do que medidas de proteção individual. Portanto, essa parte também nos mostrará medidas de proteção coletiva, como por exemplo, exaustores ou ventilação direta. A parte 9 e 10 são semelhantes, visto que mostram as características químicas do produto, sendo a parte 9 as propriedades físicas e químicas. O que nos chama a atenção, por exemplo, é o ponto de fulgor. Esse ponto de fulgor será apropriado, visto que podemos ver que tipo de medidas de segurança para inflamáveis que podemos usar para esse produto químico, como por exemplo, qual tipo de ampola usaremos para o splinter. Já a parte 10, que se trata de estabilidade e reatividade, veremos quais são as recomendações ou em condições que esse produto se torna estável ou instável. Temos como, por exemplo, o pentóxido de fósforo, que em contato com a água pode causar uma reação perigosa. A parte 11 da FISP nos informará as características toxicológicas do produto químico, seja ela por exposição prolongada, como seus sintomas,
acima do limite de tolerância, ou então efeitos locais, como uma exposição que se dá aos olhos, como coceira, conjuntivite, entre outros. Essa parte é importante pois, mesmo antes de termos uma avaliação por meio do relatório analítico do PCMSO ou do corpo médico, nós teremos como nos precaver e tomar medidas tanto administrativas, como processos de trabalho, como também medidas de precaução por meio das EPIs ou por atenção aos sintomas dos trabalhadores. A parte 12 nos traz informações de sua toleribilidade e toxicidade à vida aquática. A parte 3 nos informa o destino final apropriado para aquele produto ao qual nós descartaremos, bem como a 14 nos informa se há alguma precaução e se o produto pode ser transportado ou não por um tipo de veículo ou sistema de transporte. A parte 15 nos informa algumas normas pelo qual a FISC se baseou e a 16 traz algumas informações adicionais. E aí, o vídeo te ajudou? Faça sua parte compartilhando para termos uma cultura de prevenção e segurança maior